Uma história de amor. No dia 11 de maio de 1939, em uma pequena vila chamada Vargem Alta, na cidade de Silva Jardim, Rio de Janeiro, nasce o menino Elias Alves da Silva, filho de Antônio Alves da Silva e Olga Albertina da Silva, onde viveu até aproximadamente seus 11 anos. Quando seus pais resolvem mudar-se para a comunidade da Rocinha, onde continuou sendo criado, vivendo ali até seus 29 anos de idade. Desde muito jovem, ainda menino, começou a trabalhar para ajudar no sustento da casa. Trabalhou de engraxate, vendendo cocada pelas ruas, até mais tarde, onde passou a trabalhar como trocador de ônibus e, em seguida, numa lavanderia passando roupa. Nesta comunidade da Rocinha, passou a frequentar, juntamente com a família, a primeira Igreja Batista, tornando-se membro desta. Aos 18 anos, conhece a adolescente Vilma Freire da Silva, que, na ocasião, tinha 13 anos de idade. Vilma Freire, nascida em 6 de fevereiro de 1944, em um lugar chamado Rio Mole, município da cidade de Saquarema, Rio de Janeiro, onde viveu ali até aos 12 anos de idade, filha de Ivo Freire da Costa e Maria Gomes Freire. Ainda muito jovem, aos 12 anos, muda-se com sua irmã de 18 anos para a comunidade da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de trabalhar em casa de família e ajudar seus pais no sustento da casa. Chegando nesta comunidade, Vilma e a irmã passam a frequentar também a primeira Igreja Batista. Aos 13 anos, no dia 10 de setembro de 1957, conhece o jovem Elias, começando ali uma história de amor. Durante os próximos 5 anos de suas vidas, Elias e Vilma namoram e se tornam noivos em 1962. Vilma, agora com seus 18 anos de idade, e Elias, 23. Nesse tempo, como de costume diário, tirou algum tempo para orar. Estando orando, arrebatado em espírito, se viu numa praça onde um ser de branco, que entendia ser um anjo, lhe abraçava e lhe diz: "Você terminou o noivado? Então trate de adiar o casamento por 6 anos e vá para o seminário estudar." Mais alguns dias à frente, novamente foi orar e foi levado em espírito a uma mata onde ouvia um estrondo do céu, um ruído forte. No meio de uma voz gritava: "Elias, prepare-se para a guerra!" Novamente: "Elias, prepare-se para a guerra!" Naquela visão, viu-se dentro de um trem que corria muito. O trem para em frente a uma igreja, ele solta e, ao entrar na igreja, percebe a igreja toda bagunçada, cadeiras pelo chão. Começa então a arrumar aquela igreja e, logo que termina, passa a pregar ali naquele púlpito. Ao iniciar sua mensagem, desperta daquela visão. Está orando novamente em um outro dia e, pela terceira vez, se vê andando por uma rua. Ao entrar num grande corredor, ao final deste corredor existe uma porta. Esta porta se abre sozinha, ele entra e se vê numa antessala. Ao permanecer nesta antessala, ele ouve uma voz de dentro de uma outra sala que lhe chama: "Elias Alves da Silva." A porta se abre e ele entra. Ao entrar, vê uma mesa grande e 3 seres sentados à mesa. O ser do meio
se levanta e lhe estende os braços. Ali ele reconhece como sendo Jesus. Uma outra porta se abre e uma sala cheia de alunos estudando. Um dos alunos vem ao seu encontro e ele pergunta a esse aluno: "Vocês são crentes?" O aluno responde que sim. Ele então começa a chorar e diz que está sendo julgado. O jovem aluno da visão lhe diz: "Você não está sendo julgado. Está aqui apenas para entender." Pega então em seu braço e o leva para o outro corredor. Ali, ele ainda permanece chorando, quando uma moça se lhe apresenta e pergunta: "Por que você está chorando?" Ele responde: "Estou chorando porque estou sendo julgado." Ao que a moça lhe diz: "Você não está sendo julgado. Você está aqui para entender." Então, logo após, ele desperta daquela visão. Naquela semana, vai até a sua noiva e adia por 2 anos o noivado. Ao vir pelo caminho, escuta uma voz: "Não foi por 2 anos que eu determinei. Volta e termina por 6 anos." Não voltou aquele dia, porém, na semana seguinte, voltou e terminou tudo por 6 anos. Após 3 anos e meio, Elias e Vilma, já estando noivos em outro relacionamento, se encontraram e reataram novamente o noivado. E após 2 anos e meio, em seu segundo noivado, em 22 de julho de 1967, na cidade do Rio de Janeiro, casam-se. Um ano mais tarde, em 10 de julho de 1968, nasce Wagner, seu primeiro filho. Mais um ano, e em 7 de julho de 1969, nasce seu segundo filho, Valnei. O casal estava bem animado, e então encomenda o terceiro filho para o ano seguinte. Nasce em 21 de julho de 1970, Wanderson, seu terceiro filho. Resolveram dar um tempo de descanso, e 2 anos depois chega seu quarto filho, em 8 de julho de 1972. Nasce Elisael. Parecia estar tudo como planejado, todos nascendo em julho. Afinal, julho era um mês muito importante para eles. Resolveram, então, que não teriam mais um filho por ano, e sim de 2 em 2 anos. Assim, em 27 de novembro de 1974, nasce William, o quinto filho do casal. A despesa com filhos começa a pesar e a empolgação termina. Resolvem, então, pararem nos 5 filhos. Durante este tempo, com muita luta, muitas dificuldades financeiras, resolve atender o chamado e, durante 4 anos seguidos, faz o seminário e se forma, e é consagrado pastor em 1974. Em 1975, muda-se do Rio de Janeiro para uma cidade ao norte do Espírito Santo chamado Água Doce do Norte, para pastorear uma igreja. Em 1976, muda-se para Mantena. Com muitas lutas financeiras, cuida como pode da esposa e seus 5 filhos. Em 1977, muda para Vitória, 6 meses mais tarde, para a cidade de Ibatiba, sempre realizando a obra de Deus e à frente de uma igreja nessas cidades por onde passa. Em 1978, muda-se para a cidade de Iuna, no Espírito Santo. Sempre foi o desejo do casal ter uma filha, mas Deus os abençoara com 5 varões. Foi então que nesta cidade, em 14 de outubro de 1978, foram presenteados com uma filha, Valéria Cristina. Depois de muitas mudanças, se estabeleceram na cidade de Vitória, onde permanecem até o dia de hoje.
O tempo passa, seus 5 filhos e sua filha se casam, dando-lhe cada um neto e netas. No total, hoje, de 11 netos e 3 netas. O tempo continua a passar, os netos crescem, e um deles, seu primeiro neto, dá-lhes sua primeira bisneta, que nasce em 17 de maio de 2016. Embora muitas lutas e aflições, o casal se sente abençoado por Deus, pois todos os filhos, netos e agora bisneta desfrutam de plena saúde, mostrando que valeu a pena estar em Deus. E é por isso que hoje, 22 de julho de 2017, após 50 anos de casado, louvam a Deus por essa união que deu certo, que foi e continuará sendo abençoado por Deus. Uma história de amor que foi confirmada nos céus. E ao verem a sua descendência crescer, podem dizer: valeu a pena.